Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e a ex-primeira-dama Marisa Letícia na Operação Lava Jato. Lula foi indiciado pelo crime de corrupção passiva. Citado por ex-dirigente da Odebrecht, Temer pede ao procurador-geral rapidez na investigação e critica a ilegítima divulgação de delações. Procuradoria-Geral da República denuncia pela primeira vez na Lava Jato o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Ele foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Pacote à vista, ministro da Fazenda afirma que antes do fim do ano, novas medidas econômicas serão anunciadas. Dom Paulo Evaristo Arnes está internado em São Paulo. O estado de saúde dele piorou e a Arquidiocese de São Paulo pede orações. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda. As relações entre mídia e religião se estreitaram muito na atualidade. Mas será que existe uma adaptação do discurso de fé para ele parecer mais moderno? Eu converso sobre o assunto com o professor de comunicação Luiz Mauro Sammartino. E ainda, o rapper do bem, Fábio Braza, fala sobre o seu trabalho. Que o rap, de alguma maneira, ele também me salvou. Todo o seu, você sabe, é nessa segunda, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, né? Vê lá, hein? Oferecimento CVC. Sempre com você. Estado de saúde de Dom Paulo Evaristo Arnes se agrava e a Arquidiocese de São Paulo pede orações. O cardeal mais antigo da Igreja Católica no mundo está internado há 14 dias aqui na capital. Dom Paulo Evaristo Arnes deu entrada aqui no Hospital Santa Catarina no último dia 28 de novembro, mas a informação só foi divulgada oficialmente hoje. Segundo os médicos, Dom Paulo apresenta uma broncopneumonia e o quadro inspira cuidados. Por enquanto, não há previsão de alta. Durante a tarde, a Arquidiocese de São Paulo emitiu uma nota pedindo que as pessoas orem por Dom Paulo. Em julho, o cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, que está com 95 anos, completou 50 anos de bispado. Filho de imigrantes alemães, nasceu em 1921 em Forquilinha, Santa Catarina. Estudou na Sorbonne, em Paris. Formou-se em estudos brasileiros, latinos, gregos e literatura antiga. No Brasil, foi bispo e arcebispo de São Paulo e destacou-se na luta contra as torturas praticadas durante a ditadura militar. Chegou a se encontrar com o então presidente, general Emílio Garrastazu Médici, para pedir pela democracia e presidiu celebrações em memória de Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto pelos militares.
Procuradoria-Geral da República denuncia pela primeira vez na Lava Jato o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. A denúncia contra Renan foi apresentada no Supremo Tribunal Federal. Ele já é alvo de outros 7 inquéritos na Lava Jato. Desta vez, Renan é acusado de ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Além de Renan, foi denunciado o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Os dois são acusados de receber propina no valor de R$800 mil. O dinheiro teria sido lavado por meio de doações oficiais da empreiteira Serveng. De acordo com a denúncia, em troca, os parlamentares ofereceram apoio político para manter Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Costa, por sua vez, viabilizou a contratação da empreiteira com a estatal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que Renan e Aníbal sejam afastados dos cargos e, além disso, paguem multa de R$1.600.000. No Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros se tornou réu no começo deste mês, acusado de desvio de dinheiro público. A ação penal envolve o pagamento de pensão a uma filha de Renan com a jornalista Mônica Veloso. As despesas teriam sido pagas pela empreiteira Mendes Júnior. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio, do STF, em caráter liminar, determinou o afastamento de Renan da presidência do Senado. Mas Renan não acatou a ordem do ministro e a liminar de Marco Aurélio caiu 2 dias depois, por maioria do Supremo, que manteve Renan no comando do Senado, mas o impediu de ocupar a presidência da República em caso de substituição. A permanência de Renan à frente do Senado teria sido acertada num amplo acordo que envolveu o presidente da República, Michel Temer, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e os ex-presidentes Fernando Henrique e José Sarney, além de outros ministros do Supremo. Em nota, a assessoria de Renan afirmou que o senador jamais autorizou ou consentiu que Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância. O texto diz ainda que o senador está tranquilo para esclarecer esse e outros pontos da investigação. Já o deputado Aníbal Gomes disse que ainda não havia tomado conhecimento da denúncia, mas negou o envolvimento em qualquer irregularidade. A empreiteira Serveng diz que recebeu com surpresa e indignação a notícia de que um de seus funcionários, Paulo Tiascor, foi também denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e outras 4 pessoas na Operação Lava Jato. Lula foi indiciado pelo crime de corrupção passiva, os outros indiciados por lavagem de dinheiro. O indiciamento trata de 2 casos separados. O primeiro, da compra de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula. O outro, sobre o aluguel do apartamento que fica em frente ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. A Polícia Federal afirma que os 2 casos tratam de pagamento de propina da construtora Odebrecht ao ex-presidente. Juiz Sérgio Moro e advogados de Lula voltam a discutir em audiência. O bate-boca aconteceu durante o depoimento de Mariusa da Silva Marques, engenheira da OAS. Ela foi questionada na ação penal em que Lula, a mulher dele, Marisa Letícia e o filho mais velho, Fábio Luiz, o Lulinha, são réus, além do empreiteiro Léo Pinheiro e outros executivos da OAS. O caso envolve o triplex em Guarujá. Para o Ministério Público, o imóvel é da família Lula. O petista nega. A discussão começou quando a testemunha foi questionada pelo Ministério Público se durante uma visita que a ex-primeira-dama realizou ao triplex, Marisa Letícia foi tratada como possível compradora ou alguém a quem a propriedade já havia sido destinada. O advogado de Lula, Juarez Cirino dos Santos, protestou. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da testemunha. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada. E o senhor respeite o juízo? Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra.
A senhora pode repetir essa questão que foi feita pelo... A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. Esta não foi a primeira briga entre a defesa de Lula e o juiz Sérgio Moro. Outras discussões já ocorreram desde os primeiros depoimentos de testemunhas de acusação. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O encontro acontece em meio a vazamentos de delações de executivos da Odebrecht. A reunião foi em Brasília, mas os dois negam que tenham tratado do assunto. Moraes saiu sem falar com a imprensa. Janot disse que a pauta foi a criação de um grupo formado por policiais federais e procuradores para atuar em uma investigação no Rio de Janeiro. Na delação premiada que veio a público na sexta-feira, Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, citou 51 políticos de 11 partidos que, segundo ele, teriam recebido doações legais ou Caixa 2. De acordo com o executivo, o presidente Michel Temer pediu repasse de 10 milhões de reais. O montante teria sido solicitado durante uma reunião no Palácio do Jaburu, em 2014, com a presença do então presidente da companhia, Marcelo Odebrecht. O Palácio do Planalto rebate, diz que repudia com veemência o que chamou de falsas acusações de Cláudio Melo Filho. Segundo Temer, as doações feitas pelo Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota diz ainda que não houve Caixa 2 nem entrega em dinheiro a pedido do presidente. Na delação, Cláudio Melo Filho narra também como parte desses políticos retribuiu atuando em defesa dos interesses da Odebrecht no governo e no Congresso. No Senado, segundo ele, a Odebrecht atuava através de Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira, todos do PMDB. Na Câmara, os interesses da empresa eram defendidos por Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, pelo atual secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, todos do PMDB. Cláudio Melo Filho também citou outros políticos, como Rodrigo Maia, do DEM, atual presidente da Câmara, o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e o deputado federal Marco Maia, que também presidiu a Câmara. Os dois são do PT. Já para Jacques Wagner, segundo Melo Filho, a empreiteira deu um relógio avaliado em $20 mil. Wagner confirmou que ganhou o presente quando era governador da Bahia. Em entrevista, disse que guardou o relógio e nunca usou. E afirmou que o presente foi pessoal e não tem nada a ver com a vida política dele. O delator citou ainda repasse de R$350 mil para Anderson Dornelles, ex-assessor de Dilma Rousseff. E segundo o ex-diretor da Odebrecht, o senador Aécio Neves, do PSDB, pediu R$1 milhão para o DEM e o recurso não foi declarado. Outros acordos de delação de funcionários da Odebrecht também foram vazados. Segundo o jornal O Globo, Paulo Cesena, ex-presidente da Odebrecht Transporte, disse que o atual ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, recebeu R$14 milhões entre 2013 e 2014. O dinheiro seria de Caixa 2 e teria sido doado para a campanha de Kassab ao Senado naquele ano e para as campanhas do partido. Kassab nega. Ele afirmou desconhecer supostas doações ilegais da Odebrecht. O ministro pediu cautela porque as delações ainda precisam ser homologadas pelo STF. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também teve o nome citado. Segundo delatores da Odebrecht, o tucano recebeu dinheiro ilegal para suas 2 últimas campanhas eleitorais. Alckmin negou. Eu queria deixar claro o seguinte, eu tenho quase 40 anos de vida pública, pautada por honestidade, trabalho e dedicação. E as campanhas eleitorais rigorosamente dentro da lei. Rodrigo Janot disse que a divulgação das delações dos empreiteiros da Odebrecht será investigada. Hoje, Marcelo Odebrecht prestou o primeiro depoimento depois de formalizada a delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht. O empreiteiro falou numa sala anexa à carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
4 procuradores da Lava Jato acompanharam o depoimento do empresário. Havia também representantes da Procuradoria-Geral da República. O teor do depoimento ainda não foi divulgado. Após vazamento de delações de executivos da Odebrecht, presidente Michel Temer tem encontros para articulação política. Agora à noite, em São Paulo, ele participa do prêmio Líderes do Brasil, promovido pelo Grupo LIDE. Também participam alguns ministros e personalidades, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. A previsão era que o presidente Michel Temer se reunisse com empresários hoje de manhã aqui em São Paulo, mas esse compromisso foi cancelado. Temer se reuniu com líderes do PSDB em Brasília, no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Nesse encontro participaram o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, e também o senador Aloysio Nunes, líder do governo no Senado. Esse encontro ocorre no momento em que há um agravamento da crise política com a cúpula do governo e também com o PMDB, depois das delações da Odebrecht. Inclusive, Temer pediu hoje ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que dê celeridade às investigações das delações. Agora à noite, sim, Temer participa de um encontro aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e recebe um prêmio de Líderes do Brasil. Pesquisa Datafolha aponta a ex-senadora Marina Silva da Rede como líder em todos os cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2018. Nas simulações de primeiro turno, o ex-presidente Lula aparece na frente em todas. E se concorrer no segundo turno com os tucanos Aécio Neves, Geraldo Alckmin ou José Serra, Lula também vence. A pesquisa ainda mostra que o presidente Michel Temer é o principal alvo de rejeição entre os nomes que podem concorrer em 2018. Em todos os cenários de segundo turno, Marina Silva aparece na liderança. Na disputa com o ex-presidente Lula, Marina tem 43% e o ex-presidente 34%. Com Aécio, Marina aparece com 47% e o tucano com 25%. Com Alckmin, a ex-senadora apresenta 48% e ele 25%. Com Serra, Marina tem 47% e Serra 27%. A pesquisa ainda aponta que o presidente Michel Temer passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de rejeição para o primeiro turno das próximas eleições. 45% dos entrevistados não votariam nele. O presidente está em situação de empate técnico com Lula, cuja taxa de rejeição é de 44%. Em terceiro lugar está Aécio com 30%, Serra vem em seguida com 20%. Bolsonaro está com 18%, Alckmin com 17% e Marina com 15%. A reprovação do governo Temer também cresceu. Ele é avaliado como ruim ou péssimo por 51% dos brasileiros, índice 20 pontos superior ao registrado em julho, quando 31% tinham uma opinião negativa sobre a gestão. O número dos que avaliam como ótimo ou bom caiu de 14% para 10% no mesmo período, e a avaliação regular passou de 42% para 34%. A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 de dezembro com 2.828 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Até a última sexta-feira, Michel Temer perseguia 2 objetivos: reanimar a economia e passar a impressão de que ainda preside o Brasil. Hoje, decorridos 3 dias, Temer tem dificuldades para simular as aparências mínimas do poder. A divulgação do conteúdo da delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, arrastou para o inferno da Lava Jato o próprio Temer, seus ministros mais próximos e todos os grandes pajés do PMDB. No intervalo de 72 horas, a pergunta que os aliados do presidente mais fazem a si mesmos é: será que Temer chega até 2018? Os delatores da Odebrecht são 77. Temer e seu governo começaram a definhar já no primeiro vazamento. Temer mantém nos cargos os auxiliares enrolados, prepara para esta semana o anúncio de um pacote de medidas econômicas e torce para que Papai Noel lhe sorria. Tudo isso no instante em que o Datafolha informa que 63% dos brasileiros gostariam de receber de presente de Natal a renúncia de Michel Temer. O sonho do PMDB de estancar a sangria tornou-se um pesadelo hemorrágico. Boa noite.
Justiça determina a quebra do sigilo fiscal e bancário do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. Ele é acusado de improbidade administrativa na construção do campo de golfe olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Em nota, Paes disse que ainda não foi notificado da decisão judicial e, por isso, desconhece o seu teor. Na última sexta-feira, o mesmo magistrado já havia decretado o bloqueio dos bens do prefeito. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a construtora Fiore Empreendimentos, responsável pela construção do campo de golfe, teria deixado de pagar R$1.800.000 em licenças ambientais. Na denúncia à Justiça, o MP afirmou que Paes cometeu improbidade administrativa ao não cobrar a dívida da construtora. A Turquia prendeu 235 pessoas suspeitas de ligação com partidos pró-curdos depois do duplo atentado de sábado em Istambul. O número de mortos já chega a 44, sendo 36 policiais e 8 civis. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. As prisões aconteceram em 11 cidades. Os detidos seriam militantes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado terrorista por Turquia, Estados Unidos e União Europeia. O exército de Ankara também teria atacado alvos curdos no norte do Iraque. Um grupo extremista curdo assumiu a autoria do atentado de sábado. As duas explosões seguidas aconteceram do lado de fora do estádio do Beşiktaş, em Istambul, cerca de 1h30 depois do fim do jogo. A maioria dos mortos era de policiais do batalhão de choque. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia da promotoria contra 40 advogados, 14 detentos e o vice-presidente afastado do CONDEP, o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos, por envolvimento com facção criminosa PCC, lavagem de dinheiro e outros crimes. Luiz Carlos e outros advogados foram presos na Operação Etos, montada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Segundo as investigações, os advogados eram pagos para levar recados e ordens da cúpula da facção Primeiro Comando da capital de dentro do sistema penitenciário para os criminosos nas ruas. Santos confessou sua participação no esquema e está colaborando com a Justiça. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que o governo vai anunciar um pacote de medidas microeconômicas ainda neste ano. Ele falou durante evento da Federação Brasileira de Bancos em São Paulo. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas, do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, a racionalização, mudanças visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Com delações, queda de popularidade e economia em crise, o governo vive um inferno astral. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, trouxe a previsão de queda maior do PIB, de 3,48% este ano, com expansão de apenas 0,7% no ano que vem. Para desviar o foco e tentar gerar mais confiança, o governo deve lançar uma agenda mais positiva mesmo. Entre as possíveis medidas está o Programa de Sustentação do Emprego, semelhante àquele adotado por Dilma, com impacto pequeno. Com cerca de 12 milhões de desempregados no país, se fala na preservação de 200 mil vagas em 4 anos. Também se cogita o uso do Fundo de Garantia e a redução do compulsório dos bancos, direcionando mais recursos para a renegociação das dívidas de empresas e consumidores, que tem sido uma trava para investimentos e o consumo. Medidas desse tipo, juntas, até podem ajudar a dar algum gás para a economia. Agora, o que pode funcionar mesmo é acelerar os investimentos via concessões de infraestrutura e uma política industrial que aumente a competitividade e as exportações, além do corte dos juros básicos pelo Banco Central. Corte dos juros que parece garantido pela esperada queda da inflação. O mesmo relatório do BC trouxe a previsão de inflação mais baixa, de 6,52% este ano e de 4,9% no ano que vem.
Com isso, na visão do mercado, a taxa básica deve cair para 10,5% em 2017, o que poderia ter um bom impacto sobre as taxas de mercado, a oferta de crédito, ainda mais se vier junto com o aumento de confiança. O problema é que a melhoria da confiança também tem relação com o quadro político. E por aí não dá para esperar muita acomodação, não. As delações mais pesadas envolvendo políticos só começaram. Impulsionar a economia nesse clima é difícil, mas é melhor alguma atuação nesse sentido do estímulo do que o governo ficar pautado só pelo ajuste fiscal e a Lava Jato. Eu volto na quinta, até lá. Os últimos dias foram de calor, ar bastante abafado e chuva, mas a situação deve mudar a partir de quarta-feira com a chegada de uma frente fria. Então vamos aos detalhes da previsão do tempo para todo o estado com Mariana Armentano. Todas as regiões paulistas vão ter uma terça-feira ainda de tempo instável, mas com altíssimas temperaturas. Pelo interior, o predomínio ainda é de tempo abafado, com sol na maior parte do dia e chuvas entre a tarde e a noite. Só no norte paulista que pode chover já pela manhã. Chega a fazer até 33 graus em Votuporanga, que fica no norte, em Presidente Prudente também 33 e em Presidente Bernardes faz até 34 graus. Aqui na faixa leste chove de forma isolada e pode fazer até 33 graus na cidade de São José dos Campos. Vamos ver como ficam as temperaturas para os próximos dias aqui na região metropolitana? Olha só, nessa próxima madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus. Aí na quarta-feira a temperatura cai para 27 graus. E na quinta o tempo muda e apesar de não termos chances de chuva, a máxima prevista é de apenas 22 graus. Começou hoje a transferência para o Brasil dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. Pois é, Lu, dos 4, ao menos 3 devem voltar ao país ainda esta semana. O goleiro Jackson Foman, que teve uma das pernas amputada, foi o primeiro a deixar a Colômbia e chega nesta madrugada aqui em São Paulo. Foman deixou o Hospital San Vicente em Medellín na tarde de hoje rumo ao Brasil. O avião que transporta o goleiro reserva da Chapecoense é uma UTI móvel aérea e deve chegar a São Paulo na madrugada de amanhã. O atleta deve ser transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde vai continuar o tratamento iniciado na Colômbia. Entre amanhã e quarta-feira, o jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel também devem retornar ao Brasil em um avião de socorro da FAB, a Força Aérea Brasileira. O único que continuará na Colômbia é o zagueiro Neto, que ainda está na UTI, mas já respira sem ajuda de aparelhos e está consciente. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente semana e uma boa noite. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você e para você também. E fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.